Olá, estudantes do segundo ano do ensino médio da nossa querida escola Heitor Villa-Lobos, que estamos, para mais uma aula de projeto de vida, com o tema, para onde vou? Os indicadores de resultado. Hoje estamos ainda só nós dois, o professor André Aguinaldo ainda está com o nosso Telzinho, está cuidando dele, cumprindo a licença paternidade, mas a gente espera muito em breve estar com ele, que ele curta esse momento. Enquanto isso, nós vamos aqui, professora Eliane? Nós vamos tentando fazer o nosso melhor para eles, porque eles merecem. Seja bem-vinda, professora. Olá, boa tarde, André. Boa tarde, que nós vamos gravar agora numa tarde, mas para vocês que vão ver em qualquer horário, sejam bem-vindos. Para onde eu vou? Indicadores de resultado. Eu acho que essa aula de projeto de vida vai ter bastante a colaboração do matemático André Costa, né, professor? Porque agora a gente vai falar de gráficos, de planejamento, e de indicadores, que é a finalidade dessa aula, é uma organização ali para um dos componentes do nosso PA, que é o nosso plano de ação. Ali no nosso primeiro slide tem um mapinha mundi ali, e um aviãozinho. E aí está a pergunta, para onde eu vou? Nós não vamos viajar agora, não. Muito pelo contrário, a gente vai ficar com os dois pezinhos bem no chão, fincado com uma organização e uma estratégia para nosso plano de ação e também para a nossa meta maior, que é atingir os nossos sonhos. Professora, caso não mude o slide para você, você me avisa, tá? Tá. Mudou para você agora ou não? Ainda não. Agora mudou. Porque de repente para os meninos também que vão nos ver também não vai mudar. Aí a gente vai fazendo como nós fizemos nas outras. Só uma correção, professora. Infelizmente eu não sou matemático. Mas você atua na área de matemática. Mas eu atuo. Como é a minha área mesmo, em química, a gente tem que ter esses processos, resultados, tudo faz parte assim da área de ciência da natureza, e a gente usa a matemática como uma ferramenta para nós. E a gente se familiariza muito, e é muito importante a gente ter essa noção, até é interessante você ter tocado nisso, porque de fato, para nós, dentro da área de química, o indicador de processo, ele é importantíssimo. Imagine essas empresas que produzem loções, perfumes, Olha quanto que nós temos à nossa volta, produtos de limpeza, saneantes, de uma maneira geral. E se a gente não tivesse um indicador de resultado? Se ele está tendo a saída, se ele não está tendo, Então, é muito importante isso para todo o nosso processo dentro das áreas, de várias áreas do conhecimento. Mas o indicador de resultado, ele, por se referir à consumação de um processo, deve, evidentemente, ser aplicado ao final da execução de um plano de ação. Contudo, precisa ser estabelecido já na fase inicial do planejamento, assim, assegurando as condições objetivas para saber se o que se pretendia inicialmente foi de fato alcançado no fim do percurso. A criação ali desse indicador, então, tem como instrumento fundamental a mensuração das metas estabelecidas no PA, que é o nosso plano de ação de cada estudante do segundo ano do ensino médio, E esse é o foco dessa aula, não é mesmo? O que seria ali mensurável, professor? Então, quando a gente fala mensurar, a gente está medindo, E quando a gente fala, qual o tamanho de sua meta, O que é delimitado pode ser medido, certo? A gente já sabe, se eu delimitei, então eu posso medir. E mensurar uma meta significa determinar seu tamanho de forma qualitativa ou quantitativa. Qualitativa de qualidade, quantitativa de quantidade. E quando a gente mensura, na verdade, a gente está avaliando quanto ainda precisa andar para chegar ao ponto em que se pretende. Então, essa proposta pode ser dada em valor, em tempo ou em qualquer outra unidade de medida que permita acompanhamento dos passos dados. Por exemplo, na compra de um apartamento, poderíamos calcular o valor para aquisição em torno de, por exemplo, R$550 mil, considerando um metro quadrado de R$5.000. E este é o custo do seu sonho e o tamanho do seu esforço. Nós havíamos começado a gravar outro dia e nós falamos justamente disso. A minha casa ela é financiada.
Então, antes de eu financiar minha casa, a gente teve que olhar tudo isso aí. Qual que seria, né, qual que era o nosso sonho, o nosso objetivo e como que a gente iria alcançar, né, e as etapas dele. E a parte mensurável na meta também pode conter opcionalmente indicadores que mostram a evolução rumo ao objetivo. Afinal, ninguém consegue ter 550 mil reais, né, antes de ter juntado 1.000, 30 mil, 150 mil e assim por diante. E isso proporciona a resposta para uma pergunta simples: como posso saber se estou conseguindo realizar minha meta? E esses indicadores podem ser pequenas conquistas, objetos físicos, uma soma em dinheiro, né? E é importante ressaltar que esses indicadores não são tarefas, eles apenas mostram que algo já foi feito e que isso o deixou mais próximo do resultado final. No meu caso, como a minha casa é financiada, pelo fato de eu não ter atrasado, graças a Deus, nenhuma parcela, isso é um indicador de resultado que quer dizer que eu estou alcançando meu objetivo. É o mesmo que se eu estivesse juntando esse dinheiro. Mas como é um financiamento, então eu estou pagando, então eu estou conseguindo honrar o meu compromisso. Isso é um indicador de resultado. Opa, se eu não tenho parcela atrasada, está tudo certinho, beleza. Quer dizer, então, que, né, o meu planejamento está ocorrendo da maneira que eu esperava que ocorresse. Né, professora? É verdade. Então, nessa etapa do PA, do plano de ação, a gente começa, assim, a estabelecer aonde a gente quer chegar, quais os sonhos a serem atingidos e aonde nós estamos dentro desses sonhos, se estamos mais perto, se não estamos fazendo nada, porque o indicador ele também pode ser negativo, né, professor? Se o estudante ele conclui que ele gostaria de ter, por exemplo, um segundo ano com notas excelentes o ano todo, ele já tem como mensurar, através dos indicadores dele, ele já tem como mensurar agora, que já terminou o segundo bimestre, já tem todas as notas, ele saber se ele está no caminho certo, se ele tem que modificar, melhorar, moldar, né? Aí, de novo, volta no exemplo do apartamento, poderíamos definir que os indicadores seriam, então, retornando à compra do apartamento de 550 mil. Entrada de 50% do valor do imóvel, 275 mil reais, venda do apartamento atual, aprovação do financiamento do novo imóvel. Os 3 pontos citados, marcos em sua jornada, opcionalmente pode ser estabelecidas datas para chegar a esses marcos. Então, ele já tem como esse comprador desse apartamento, se ele fizer todos os indicadores, ele vai saber se pode comprar um apartamento, se não pode. Aí tem outros exemplos também que o professor André vai comentar ali, que é uma profissionalização em Harvard. Então, é nessas horas que a gente sente falta do nosso querido André Aguinaldo, né, para falar as letras aqui, as palavras em inglês, mas vou arriscar, tá bom? Então, essa meta, por exemplo, né, desse MBA, que nada mais é que uma pós-graduação, né, uma especialização, de repente, não sei se chega a ser mestrado ou doutorado, mas até onde, assim, eu já ouvi falar, se trata de uma especialização, né? Então, concluir esse MBA em Business Administration pela Universidade de Harvard, a ser realizado na cidade de Boston em, no máximo, 24 meses com dedicação integral. Então, o que é mensurável? O que a gente pode calcular? Então, que serão necessários $70 mil, dividido em 24 parcelas de $2.917. Dedicação de 3 anos de estudo para conseguir ser aprovado e estudar integralmente. Ou seja, né, se são 24 meses, 2 anos, 3 anos de preparação, então ao todo são 5 anos, é um planejamento. Então, os indicadores, conseguir aprovação, né, nesse órgão, que eu acredito ser algo relacionado, né, TOEFL, e conseguir ser aprovado no GMAT, né, GMIT, não sei se essa é a pronúncia, conseguir, né, visto para os Estados Unidos, ser aprovado na inscrição de Harvard e que ações afetam esses indicadores. Então, eu tenho tudo isso para cumprir. Quais ações que podem afetar esses indicadores? Né? E, por exemplo, o visto de permanência nos Estados Unidos é um desses. Se a pessoa não conseguir, se tem essa meta e não conseguir esse visto, né, já começou tudo a dar errado. Então, quer dizer que ela não vai conseguir chegar até lá. Ela pode até estudar aqui, se preparar, ter o dinheiro. Não teve o visto, né, de permanência, já começou a complicar, né, a história toda dele ali.
Então, vamos lá. Outro exemplo. Uma meta. Uma pessoa tem uma meta de aumentar o faturamento de uma empresa. Essa meta é específica, vamos ver, específica, aumentar em 20% o faturamento bruto da farmácia através de incorporações de uma nova linha de produtos naturais da empresa ABC para tratamento de estresse. Obter uma margem de lucro líquido de 10% sobre o faturamento da empresa. Mensurável, vamos medir essa meta. Comprar um estoque inicial no valor de R$50 mil, com faturamento de 70 mil e lucro líquido de 70 mil. Vamos ver quais os indicadores desse exemplo? A venda semanal de R$17.500 em média. Então, se a pessoa tem essa meta, né, e ela consegue fazer todo esse planejamento ali, ela tem que saber quinzenalmente, mensalmente, se ela está vendendo o suficiente para cumprir essa meta ali, né? Então, esses são alguns exemplos de como a gente mensurar, de como nós podemos fazer os nossos indicadores para o nosso planejamento. No decorrer dessa aula, nós daremos outros exemplos. Agora, o professor André vai dar uma dica aí de que livro a gente pode ler para nos ajudar aí nessa organização do nosso PA. Nós temos como sugestão, né, o livro Criatividade, Juventude, Novos Horizontes Profissionais, organizado por Maria Isabel Mendes de Almeida e José Machado Paes, da editora Zahar. Né, essa coletânea de 6 artigos assinados por autores brasileiros e portugueses da área de ciências sociais aborda os novos processos de criatividade e profissionalização entre os jovens. A finalidade é refletir sobre as transformações ocorridas nas subjetividades frente aos impasses e desafios apresentados pela sociedade contemporânea. E aí a gente para pensar um pouquinho que, de repente, esse livro já precisa de uma atualização, né, professora? Porque olha a pandemia, né? O que ela mudou? Quais profissões novas pode ter chegado e ressaltado outras também, né? E apoiados em um eixo comum, os processos de profissionalização. Eles tecem reflexões suscitadas a partir de pesquisas de campo realizadas com jovens que atuam em áreas empresariais e artísticas, seja no Brasil, seja em Portugal. Então, é uma forma de atualizar aí. Então, para estabelecer os indicadores para suas tarefas, pense no que você deveria conquistar objetivamente com a execução de cada uma delas. Por exemplo, se a sua meta é melhorar o seu desempenho em matemática, na sua planilha, então na sua organização, né, no seu planejamento, você estabeleceu a estratégia de estudar essa matéria 5 vezes por semana. Muitos estudantes têm uma agenda de compromissos, uma agenda de estudo, né? Então, verifica na sua planilha se a sua meta era melhorar em alguma disciplina, seja ela matemática ou qual for que você esteja com problema, né? Então, se você estabeleceu a estratégia de estudar essa matéria 5 vezes por semana, portanto, o número de estudos por semana é o seu indicador de processo, mas não de resultados, né? Isso é a forma de como você está caminhando rumo à sua meta. Um outro indicador de processo que melhor retrata a tendência da evolução seriam as notas parciais. Né? Se eu tenho mais ou menos ali onde eu quero a minha nota final, né? Ou nesse caso aqui, que é a nota bimestral, porque a gente sabe que ao final do ano, no nosso caso aí da Escola Heitor Villa-Lobos, nós temos que ter 240 pontos, né? Mas os meus indicadores vão ser as minhas notas bimestrais, né? Que seriam as parciais. E se elas forem muito abaixo, ou seja, se elas forem abaixo de 6, quer dizer que algo está errado. Então, eu já vou saber se o meu desempenho em matemática melhorou ou não. Se eu vou conseguir alcançar o mínimo de 240 ou não. Ou se eu vou ir além. Então, quando a professora disse ali ainda há pouco, que também ela serve, né, para algo que indicar algo também negativo, é nesse ponto. Opa, se eu tenho que alcançar 240, e eu, por enquanto, eu estou alcançando, que eu tinha que alcançar pelo menos 6 em cada bimestre, e eu alcancei 3, opa, meu amigo, a luz vermelha já deveria ter acendido há muito tempo, né? Então, sabendo, né, dessa circunstância, é onde que nós podemos tentar reverter,
Se eu estou estudando 1 hora por dia, 5 dias por semana, eu vou ter que aumentar para 2 ou 3 horas, porque a minha demanda, a minha necessidade aumentou. E isso é importante. E para isso que servem os indicadores, né, professora Eliane? Exatamente, é por isso que todas as 40 aulas dos segundos anos em projeto de vida é uma forma da gente melhorar ali a nossa organização para o cumprimento das nossas metas, dos nossos objetivos e conseguir ali atingir os nossos sonhos, né? Uma outra forma objetiva de medir esse impacto é estabelecer uma nota acima da média naquela disciplina. Eu daria a dica de todas as disciplinas. Já pensou que legal quando o estudante, tem muitos que acontece isso, no meio do ano, ele já sabe, assim, que se sabe, já sabe que tem, por exemplo, 180 pontos, precisa de 240, mas já tem 180. Então, ele sabe que um aluno dessa categoria que está com 2,10, 2,9, 2,8, então, em agosto, né, ele pensa assim, poxa, eu tenho mais 2 bimestres e já estou muito bem. O indicador dele mostra isso, o indicador de processo. Mas é claro que, provavelmente, esse estudante, ele não quer baixar esse indicador, né, André? Ele quer fechar com uma nota maior ainda. Então, por isso é bacana a gente estar mensurando as nossas metas, estar fazendo ali indicadores para saber se a nossa média, né, o nosso indicador a gente quer ele médio, um 6 está bom para nós, ou se a gente quer melhorar do 4 para o 5 ao 7, ou se a gente quer uma meta maior, né, mais difícil de ser alcançada, mais gloriosa, que seria um 9 e um 10. Ao final dessa atividade, então, ali, se a gente tivesse presencial, vocês fariam ali dupla com os colegas e iriam discutir os indicadores de vocês. Cada um teria, nesse momento, faria esses indicadores e a gente ia trocar com os outros estudantes e cada um daria uma opinião. Como nós estamos em aula online e também está faltando um de nossos colegas de projeto de vida, que é o professor André, a gente está providenciando a organização para começarmos a fazer o PA, mas nós não vamos fazer essa atividade agora, né, André? A gente vai continuar a aula e deixar para fazer essa troca de informações em relação aos indicadores numa próxima aula. Online ou presencial, quem sabe? Né, a gente está nesse anseio, né? De repente a gente está planejando um online e aí seja presencial e a gente consegue, né, produzir de repente até um pouco mais. Né? É verdade. Então, lembrando, gente, que indicadores são definidos como sendo dados ou informações. Olha só, preferencialmente numéricos que representem um determinado fenômeno e que são utilizados para medir um processo ou resultados. Os indicadores são utilizados para garantir ou melhorar um processo e ou resultado. O que você deseja garantir, modificar? Quanto você quer melhorar? Aonde você quer chegar? Qual a sua situação atual em relação à meta? Está muito longe? Falta muito ou pouco? Quanto? Como você vai saber se melhorou ou não? Gente, é impossível nós, em meio a essa pandemia, o que eu vou usar como exemplo, mas é impossível nós não olharmos as notícias, né? E existem vários jornais e a gente consegue, ali, através dos jornais, a gente vê a quantidade, por exemplo, agora eu vou falar de vacinas, de pessoas vacinadas. Qual que é a nossa meta? É vacinar 100%, não é? Qual que é o meu indicador de resultado? Opa, o meu indicador hoje, eu como professor, e eu gosto de olhar, é eu saber quantos estão sendo vacinados por dia. Sabendo que eu tenho em torno de 260 milhões de habitantes no Brasil, se eu não estou enganado, se for, é perto, 260, né? Mas é nessa faixa aí. E quantos estão sendo vacinados por dia? Aumentou? Diminuiu? Está mantendo um ritmo? E se manter o ritmo, quando que eu vou alcançar esse resultado? Né? Esse total, o meu 100%. Qual estado vacinou mais? Então, são indicadores, gente. E aí a gente consegue ver, ó, o quanto você quer melhorar. Opa, se eu sou um gestor em determinado... onde eu quero melhorar, eu vou ter que olhar. Opa, os números aqui, como disse ali, que preferencialmente são numéricos, porque número a gente consegue identificar. Eles não têm meio termo com números, eles não mentem. Você pode manipular os números, mas eles não mentem. Não tem como, tá bom? E é importantíssimo a gente ter essa noção, né, de quantidade e usar esses indicadores para a gente compreender.
Lembrando, professora, que Enem, quando a gente parte na área de ciência da natureza, muitas vezes ela vem uma questão justamente nesse sentido. Sei que a aula é projeto de vida, mas é importante a gente ter noção do que a gente está lendo. E esses indicadores de resultado, eles caem muito, né? É muito frequente. E quanto mais a gente ter a habilidade de poder ver, é muito melhor, né? É verdade. E os indicadores, eles devem contribuir de forma explícita para o cumprimento dos objetivos. Então, ele deve estar ali explícito. É ou não é, verdade? Ele deve estar intimamente relacionado às principais conclusões do processo de elaboração do planejamento, de qualquer planejamento, seja comprar um apartamento, seja uma formação, seja um curso, né? Seja o seu dia a dia, na escola, no seu trabalho, né? Deve conter ali pontos fracos, pontos fortes, oportunidades e ameaças também. Deve medir desempenho e não atividade. Devem ser simples e, de preferência, exigir pouca ou nenhuma explicação. Deve estar explícito ali, né? É isso e ponto. Devem permitir fixação de metas e autonomia na obtenção das mesmas. Eu, quando trabalhava, há muitos anos atrás, eu trabalhei de vendedora, inclusive, não sou uma boa vendedora, descobri na época. Mas, assim, tinha que ter uma meta diária para a gente ter um salário bacana. A gente estabelecia uma meta por dia de venda, entendeu? Então, numa loja X, muitos vendedores fazem assim, tem que vender uma quantidade X num dia, porque ele sabe direitinho se ele ganha, né, uma porcentagem em vendas, ele sabe mais ou menos, ele sabe mensurar quanto vai ser o salário dele baseado no dia a dia de vendas dele, né? Não é mesmo, André? É verdade. Professora, se você puder ler, a Helena está meio nervosa, acho que ela quer dormir. Sim, fica à vontade, André. E essa é uma hora que eu gosto também da aula, porque volta de novo a mitologia grega, né? E lembra desse personagem, que é um personagem heróico da Grécia Antiga, Ulisses. Ulisses é um personagem de um livro, né? Chamado Odisseia. Então, Ulisses, ele foi para a guerra, né? Em Ilíada, em um outro livro, no primeiro livro, e Odisseia conta a trajetória da volta de Ulisses para a casa dele, que é em Ítaca. Para quem não sabe um pouquinho da história, eu vou só relembrar para a gente saber essa passagem ali. Então, em Odisseia, Ulisses demora 10 anos para voltar para casa, e durante esses 10 anos ele passa por inúmeras aventuras. Por isso, a gente cita ele de vez em quando em algumas aulas de projeto de vida dos segundos anos, porque tem toda ali, ele tinha meta, tinha objetivos, tinha o sonho de voltar para sua esposa Penélope, né, para a cidade de Ítaca, mas ele enfrentou inúmeros desafios e problemas. Nesse momento aqui tem essa passagem ali para refletir, que é uma das aventuras que Ulisses passa nesse retorno para Ítaca. Depois de uma longa estadia na casa da feiticeira Circe, Ulisses sente que é hora de retornar à viagem rumo a Ítaca, que é a cidade onde eu falei. Porém, uma única pessoa em todo o mundo seria capaz de instruir o herói adequadamente sobre como voltar com segurança à terra natal. Acontece que essa pessoa, o sábio Tiresias, já havia morrido há muito tempo. Então, o que restava fazer? Ora, visitá-lo na casa dos mortos, que é Hades. É claro, sugere a feiticeira Circe, que passa em seguida a orientar Ulisses para descer aquelas profundezas em que nenhum ser humano vivo jamais ousaria entrar. Então vamos ver como que Ulisses fez para ir a Hades, né, a casa dos mortos. Ao se despedir de Circe, porém, Eupanor, um dos companheiros de Ulisses, tomado por uma embriaguez de vinho, cai do telhado e morre. Olha só, na hora de Ulisses retornar, então o plano ele já estava, ele tinha traçado, mas aconteceu um acidente, vamos ver o que aconteceu. Na pressa de retomar a viagem, Ulisses e os demais homens da tripulação abandonam o corpo na casa de Circe e não se demoram sequer para chorar uma única lágrima, quanto mais para construir um túmulo digno para o finado, e assim seguem. Após algumas peripécias e rituais, Ulisses chega então a Hades, e a procura de Tiresias. Vamos ver, então ele conseguiu chegar no destino, né, que é Hades. Mas adivinhe qual foi a primeira alma com quem ele se depara, mal tendo chegado a Hades? Isso mesmo, a do companheiro morto. Tristonho, Eupenor lamenta amargamente tão pouca consideração do amigo. Não sabia que uma coisa dessa não se faz?
Que homem digno de honra seguiria viagem, deixando um amigo insepulto, sem um monumento que pudesse preservar-lhe a memória para além da morte? E como Ulisses poderia tornar um herói de verdade, um modelo de excelência humana, com uma falha grave como essa na sua trajetória? Como a empreitada dele poderia ser bem-sucedida se ele traía os valores que o norteavam? Olha só, ele tinha um plano e deu alguma coisa de errado. Vamos ver então. Após essa franca lição de moral, eis que Ulisses encontra Tiresias e o sábio o instrui como voltar para casa em segurança. E é claro que, em parte dessa instrução, estabelecia que o herói não deveria seguir em frente a partir dali, mas refazer boa parte da viagem, desde a casa de Circe, para se reparar do erro de não ter honrado devidamente a memória do companheiro morto. Assim, Ulisses descreve a reparação do seu erro. Vamos ver o que Ulisses escreve. Deixando a correnteza do rio Ocean, o barco alcançou as ondas do mar, de largos caminhos à ilha Eia, onde se encontra a casa de Aurora, filha da manhã, suas cirandas e o nascer do sol. Ali chegados, abicamos o barco nas areias e desembarcamos no quebradouro do mar, onde dormimos esperando pela divina Aurora. Mal raiou a filha da manhã, a Aurora, de rosa os dedos, mandei companheiros à casa de Circe buscar o corpo do falecido Eupenor. Ato contínuo, achado lenha e penosos, derramamos grossas lágrimas, fizemos seus funerais no ponto mais avançado do cabo. Ele colocou num ponto alto, né? O corpo do amigo. Depois de cremar o corpo com as armas do morto, erguemos um túmulo. Sobre ele, erigimos uma estela e fincamos no alto de um remo maneiro. Não executamos toda essa cerimônia sem que Circe percebesse o nosso regresso da mansão de Hades. Apontou-se, presunçou e veio acompanhada de servas que traziam pão, abundância de carne e rútilo vinho puro. A augusta deusa parou no meio de nós e disse: Homens formidáveis sois vós, que descestes vivos à mansão de Hades, e assim tereis 2 mortes, quando os demais morrem apenas uma vez. Eia, porém, comei da comida, bebei do vinho, e ficais aqui o dia inteiro, zarpais, assim que luzir a aurora. Eu vos indicarei a rota, esclarecendo todas as minúcias, a fim de que nenhuma trama funesta no mar ou em terra vos faça sofrer pelas tribulações. Então, aqui, conta um pouquinho dessa passagem, né, que Ulisses, ele cometeu um erro moral. Ele tinha todo um planejamento, tinha um sonho, mas o erro dele foi moral. E quando ele percebeu-se nesse erro moral, ele fez todo um retorno de estratégia, né? Ele voltou lá no início. Então, por que a gente usa a mitologia em algumas aulas de projeto de vida? Porque a gente costuma imaginar os heróis como pessoas imortais, como pessoas diferentes. E, na verdade, todos nós, né, no decorrer dos nossos dias, a gente tem atos heróicos. Nós temos sonhos heróicos a realizar, né? Mas todos esse planejamento, esses sonhos heróicos que todos nós temos, eles são frustrados em algum momento, são passíveis de erros. Por isso é importante, agora, nós, como estudantes do 2º ano do projeto de vida, no momento que a gente está fazendo o nosso plano de ação, o nosso PA, a gente realmente reflita, e se tem algum erro, seja ele moral, ou de conduta, ou de planejamento mesmo concreto, em qualquer momento da nossa viagem rumo a Ítaca, rumo aos nossos sonhos, a gente pode parar, voltar e corrigir o erro. No momento em que a gente corrige o erro, a gente retorna novamente ao nosso planejamento. Se o Andrezinho estivesse aqui, provavelmente ele ia falar do PDCA, né, que é o planejar, executar, né, verificar e novamente
voltar no planejamento inicial. Então, em todo o planejamento, em toda a realização de metas, objetivos, sonhos, tem coisas que vão dar errado, e isso a gente tem que levar como um fato. Já é um indicador que vai dar alguma coisa errada, né, André? A gente só tem que planejar para ser um erro menor, calculável, que a gente consiga ali corrigi-lo e continuar a nossa trajetória. Verdade, né? Diz que as coisas para dar errado, a gente não precisa fazer nada, né? É só deixar que elas aconteçam por conta. Mas é importante quando a gente tem essas metas, né? E a gente faz tem essa visão, né? Faz essa leitura das coisas. Porque quantas vezes, né, ao longo dessas aulas que nós já estamos passando, né? E nós falamos sobre o refletir, o parar e pensar se está dando certo, né? Quais são as nossas metas, se a gente está sabendo direitinho, se as nossas metas aqui está nos levando para o nosso objetivo maior. Então, é muito importante a gente ter essa noção, né? E fazer esse PDCA e olhar e ver os indicadores, olhar agora nas aulas remotas se eu estou aprendendo, se eu não estou aprendendo, se eu estou tendo nota e de repente o meu aprendizado não é aquilo que eu gostaria, por que não é, qual que é a minha parte nessa questão de aprendizado. E às vezes, né, professora, nós culpamos outras circunstâncias, culpamos outras coisas, sendo que nós somos os maiores responsáveis pelos nossos sonhos, pelas nossas conquistas, e é nosso. Se a gente não parar e para rever, né, para ver os nossos indicadores, ninguém à nossa volta vai falar, opa, vem aqui, vamos ver aqui como é que estão os seus indicadores. Ninguém vai fazer isso por você, meu amigo. É só você. Ninguém vai fazer por mim, ninguém vai fazer pela Eliane, ninguém vai fazer pelo André Aguinaldo, ninguém vai fazer por você. É você que tem que fazer. É parar, nesse momento, refletir um pouquinho naquilo que está acontecendo, naquilo que você já fez, naquilo que você vai fazer e ver os seus indicadores, né? Então, aqui nós tínhamos deixado, né? Aqui, mas nós vamos deixar na atividade, né, professora? Para a aula mesmo, que são, né, nada mais é que uma conversa que você vai poder contar dentro da criação do plano de ação. Acho que ainda nós não chegamos nessa parte, mas alguns indicadores que a gente pode mais ou menos já ir visualizar. Eu posso, de repente, eu não tenho ainda o meu plano de ação, né, professor? Não começamos a construir. Mas eu posso ver quais são os possíveis indicadores de processo dentro do meu sonho. Antes de eu colocar na planilha lá, como se fosse um documento formal, agora, atualmente, no meio dessa pandemia, quais são os seus indicadores, né? E aí você pode conversar com, de repente, alguém do grupo da sua sala, ou de repente dentro da sua casa, né, com seus familiares, seus vizinhos, de repente, mantendo, né, todo o critério aí dentro do protocolo de segurança, e aquilo que você acha, né, que dentro que pode se encaixar. E se os seus indicadores, né, que você definiu, que você ou não definiu, de modo, né, se houve erro, né, dentro desse processo, por que houve? Ou não houve, ou só houve acertos, né? E como que você conseguiria, né, de certa forma, mensurar todo esse processo que você teve até o dia de hoje, né? Vamos dizer assim, né, professora? Então, aí vocês já podem, sabendo que nós vamos construir esse documento, que é o PA, ao longo desse ano ainda, e vocês já podem ir fazendo um rascunho, porque quando a gente faz uma prova, né, um Enem, a gente sempre tem um esboço, um rascunho, e depois passa tudo a limpo. Então, vocês em casa, vocês já podem começar a imaginando ali seus objetivos, suas metas, seus sonhos, e já mensurando ali em que lugar que você está para atingir as suas metas. Você pode ali reunir-se com as pessoas com quem você pode contar para a criação do seu plano de ação, né? Pode ser um colega, pode ser um dos seus pais, uma pessoa mais velha que você tenha confiança, né? Conversar sobre os indicadores que você criou, né, a partir dessa aula, e ao final redigir um pequeno texto aí sobre a conversa, considerando alguns pontos ali. Pareceu-lhe que os indicadores foram definidos corretamente, de modo a darem condições para detectar erros e acertos? Algumas modificações surgiu dessa conversa? Qual? Então, o caderno de projeto de vida, para aqueles estudantes que têm,
basicamente um tesouro que eu sempre falo, né? Algo que você pode ali, num autoconhecimento, e também numa organização do seu dia a dia, da sua vida, dos seus sonhos. Já vão fazendo aí algum indicador. Por agora, termina aqui a nossa aula. E para onde eu vou agora? Eu vou estudar agora para a nossa eletiva, né? Tá passando um carro barulhento aqui. Se o Andrezinho tivesse aqui novamente, ele ia dizer que só passa na casa dele, mas passa aqui também. Tchau para você, André. Muito obrigado pela aula que a gente gravou junto. Muito obrigado por todas as vezes que a gente trabalha. É um prazer trabalhar com você. E vamos ali. Até a próxima aula de Projeto de Vida. Deus abençoe a cada um de vocês. Professora, eu que agradeço, né, essa oportunidade, e a gente vai crescendo junto, né, e esses vídeos para nós, para os meninos terem uma noção, são os nossos indicadores de resultado, porque para nós, que nós não tínhamos como mensurar, os vídeos já mensuram, a gente consegue ver que algo está sendo produzido. Então, para nós, assim, é um motivo de muita alegria, a gente, né, esperamos que quando retornar no presencial, quem sabe a gente pode fazer, né, todo mundo junto, lá no auditório, né, professor? Acho que vai ser legal, né? Mas eu esqueço aqui de você e dos meninos também, né, que esperamos nos ver na nossa próxima aula. Só até mais. Como diz o professor André, tchau, tchutchucos. Os tchutchuquinhos do meu coração. Tchau, tchau.